Oi, olá, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Olha que legal. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Hoje é um dia bem legal, um dia bem especial. Iremos receber, né, uma pessoa que nós gostamos muito, né, que é o nosso convidado, que inclusive já chegou, já acenou, né, uma pessoa assim que nós temos um carinho muito grande, um privilégio muito grande, nós da Escola Pavilhão das Artes estar recebendo ele nessa super live, né, e a gente vai aguardar um pouquinho, vamos esperar aí o pessoal chegar. Enquanto isso, gente, vocês não levem em consideração porque eu tô nervosa. Eu tô, meus dedos tremendos aqui, porque afinal de contas eu vou conversar com o Pedro Quintino, né? Então isso de fato causa assim um nervoso assim, um pouquinho na gente. A Mônica já tá entrando também. Oi, Mônica. Oi, Lu. Olha que legal, que legal. Gente do céu, o papo vai estar muito bom hoje, né? Quero aproveitar e já mandar um beijo aí pro pessoal. Um coraçãozinho para os nossos alunos, para nossa família, para toda a família EPA, dizer que nós estamos morrendo de saudade, que daqui a pouquinho a gente já vai estar se encontrando novamente, né? E é isso, gente. A luz tá boa? Eu vou falar que nem nosso diretor, né? Adriezer Couto. A luz tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tô muito branca, né? Apesar que eu já sou branca, né? Mas eu tô mais branca ainda. Gente, vamos lá. Olha, nosso convidado. Vamos participar do vídeo, vamos? Gente, eu não sou muito boa nas tecnologias não, tá? Se eu fizer alguma coisa assim, vocês me avisam. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ah? Alguém me ajude, por favor. Cadê meu ajudante? Tá chegando? Gente, eu acho que eu fiz um macaquinho aqui. Não. Cadê nosso convidado? Oi! Gente, cadê os coraçãozinhos para receber? Cadê as palminhas para receber? Pedro Quintino, maravilhoso! Tudo bem, meu querido? Que honra! Que honra estar aqui com você, viu? Uma boa noite. Sempre unidos. O pessoal tá chegando, vamos guardar um pouquinho. Vocês viram, gente? Passei até uma make, né? Para o nosso amigo, né? Tô nervosa, viu? Pedro, tô meio nervosa aqui. Gente, eu quero falar um pouquinho, né? Nós vamos conversar sobre alguns assuntos bem importantes também, que é a pandemia, né? O transtorno que trouxe. Vamos conversar também sobre o retorno das aulas, né? Porque eu estou sabendo que você já está retornando, né? Então são assuntos bem importantes que vão ajudar bastante, sabe, Pedro? A tua experiência, né? Como que está se saindo? A gente vai ao longo dessa conversa, né? Acredito que não só para nós, enquanto a Escola Pavilhão das Artes, mas para muitas pessoas, né? Que estão assistindo. Saber como que vai ser esse retorno, né? E de que maneira que você está tratando para que a gente possa se unir e trocar figurinhas, né? Para que tudo corra muito bem. Mas, antes de mais nada, eu preciso falar um pouquinho, né? Aqui dele. Pedro Quintino, desde os 10 anos de idade, ele atua, né, gente? Formou-se como técnico de espetáculos. É bem curtinho, olha só. Depois ele vai falar sobre isso também, tá? Coreógrafo, bailarino clássico contemporâneo, diretor, produtor cultural, foi bailarino de cias importantes como Liane Fetzer. Um beijo, Liane Fetzer. Sensacional, uma pessoa assim, né? De um nome muito forte para nós aqui da dança. É daqui, isso é muito bom. Né?
fez parte da banca examinadora, passou pela Escola de Dança do Teatro Guaíra, enfim, tem algumas questões aqui, né, que a gente vai conversando ao longo aqui dessa conversa, tá? Então, baseado no que eu te falei, no que eu estou falando, na verdade, para o pessoal aí, né, eu gostaria, assim, que você contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória, um pouco mais do Pedro Quintino, da pessoa Pedro Quintino, né, deixando um pouquinho de lado, né, a parte artística, né, o bailarino, o produtor, o coreógrafo, premiadíssimo, inclusive, gente, ele esteve no nosso, ele sempre participa do nosso festival aqui, né, nós temos um festival chamado Dança Primeiro, né? Hã? Desde o primeiro festival. No primeiro, e sempre levando muito prêmio, viu? Isso é muito legal, né? Temos grandes companhias aqui. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mesmo sobre as suas origens, da onde que você veio, se você é daqui. Pode falar. Vamos lá. Eu sou carioca, né? Não sou daqui. Eu acabei me adaptando a essa vida toda para cá e sempre tive uma vida diferente aqui, porque é um contraste muito grande, mas como eu vim muito novo para cá, então eu não tenho muito essa diferença do ser carioca, né? Eu vim muito novinho para cá, mas eu tô desde cedo aqui, então eu já me sinto curitibano e sou curitibano, faço parte daqui já há muito tempo. E minha vida toda foi aqui, desde pequeno, quando eu estudava, já fazia teatro, já começava os projetos e desenvolver toda essa parte de ser artista, né? A gente já tenho isso na minha família, de ter minha mãe artista, minha mãe faz quadros, ela pinta, ela desenha, então eu comecei ali com ela, essa vontade de ter alguma veia artística, assim. E Esse foi sotaque. partindo. Esse sotaque é uma mistura aí, né, do que tem da minha família e do que eu fui me adaptando aqui. Eu ainda pego um pouco o sotaque, né, do carne e porta e a gente sempre mistura um pouquinho, mas a gente leva bem na esportiva, assim. E daí minha mãe que foi essa inspiração para fazer toda essa parte de ser artista, né, desenvolver tudo isso. E eu tenho ela do meu lado até hoje, com os figurinos, trabalhando com a gente. E desde o primeiro figurino, é ela que faz. E até hoje, esses 13 anos de história que a gente tem do estúdio, ela que fez os nossos figurinos e faz até hoje. E é muito lindo a parceria que a gente tem, né? De estar trabalhando há tanto tempo juntos e sempre misturado. Ela dorme aqui, a gente se mata por aqui para trabalhar e fazer tudo acontecer, mas é muito bom. É uma vivência muito boa estar perto da família. Eu sempre fui muito distante da família nesse sentido, assim, de focar muito no trabalho, desenvolver muito trabalho e às vezes eu tenho que escolher para que lado caminhar e muitas vezes eu tenho que ficar no estúdio, me dedicar ao estúdio, momentos de encontrar a família, ou às vezes eu tô cheio de festival, cheio de evento e às vezes eu não poder estar muito presente. Daí essa é uma troca boa, né, da gente ter a mãe perto, junto no trabalho, né? E agora, assim, nos últimos anos, eu tenho duas sobrinhas que fazem aula comigo também, então a família Quintino está aumentando e já tem já os herdeiros aí, as bailarinas que já estão trabalhando com a gente, né? Já cria essa expectativa delas tocarem a vida quando eu não estiver mais aqui, né? Muito bom isso, né? Tem uns 30 anos, 40 mais ou menos. Legal que você falou, eu até ia tocar nesse assunto dos figurinos, né? Porque Sim. assim, a gente sabe que você confecciona não só para tua escola, né? Mas no geral. E eu tive a oportunidade também de ter, né? Nossas ginastas usaram, né? Os figurinos, né? Que vieram dali da tua confecção. E assim, eu queria. Quem que cria esses figurinos? É você mesmo, sai da tua cabeça? E essa questão que você falou também, da sua mãe estar com você, isso é sensacional.
Porque nós que vivemos assim, né, de evento, todo final de semana tem eventos próprios, a correria do dia a dia, né, os espetáculos que nós fazemos nos afastam muito. Porque é tipo, você trabalha 18 horas, né, 19 horas, você dorme muito pouco, então você fica muito tempo afastado. E você tem, né, a família tá ali junto. E isso é bem importante também, o incentivo, né? Você tem o incentivo da sua mãe enquanto bailarino, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso também. Porque a gente vê, às vezes, esse incentivo da família mesmo, né? Então, a questão dos figurinos, a questão de produção mesmo, geralmente a gente tem o desenho da escola, a gente tem a ideia que a professora ou o diretor quer, e geralmente a gente faz um estudo ali para a gente ver o tipo de tecido, qual é o orçamento que isso vai entrar, para a gente poder chegar numa realidade plausível, né? Porque às vezes o professor imagina aquilo na internet e quer que venha exatamente igual, e às vezes o orçamento não chega a ser tão igual, né? Quando a gente vê um figurino na internet, a gente vê lá tipo 200, 300, 500, R$ 1.000, e aí a gente quer que seja igual aquele figurino e às vezes o orçamento é muito baixo. E aqui a gente faz o milagre para tentar chegar o mais próximo possível, assim. A gente tem bastante escolas que a gente já faz esse trabalho e até a Petra está aqui comentando da produção que a gente faz para ela. Há tanto tempo, há tantos anos a gente trabalha com a Petra e é muito legal a gente poder apresentar o que a pessoa pede, né? Da gente chegar na arte final e chegar pelo menos próximo daquilo que a gente espera. Porque assim como eu trabalho com isso, é mais fácil de entender o tipo de tecido, é mais fácil de entender para onde vai ser direcionada a saia, para onde vai ser direcionada a malha, o colã. Daí a gente cria toda uma preocupação na hora da criação, que eu acho que isso faz todo sentido. E aí a gente consegue trazer essa possível perfeição ou facilidade ou a qualidade que a bailarina ou bailarino vai poder usar, que faz os figurinos chegarem até o bailarino com aquela expectativa e qualidade, né? Que eu acho que faz a gente ter esse momento, né, de troca, porque o processo desde o desenho a gente vai conversando até chegar na hora da criação, na hora da modelagem. Quando a gente faz o recorte, a gente faz o experimento, a gente leva a peça na escola, faz todo esse trabalho. E a minha mãe é geniosa nesse sentido, porque ela pega o detalhe, ela tenta me ajudar ali naqueles detalhes, a gente vai brigando, a gente vai discutindo, a gente vai vendo até onde a gente consegue fazer com que aquilo traga algo com bastante qualidade, porque a gente sabe que a criança vai ser feliz, ela vai ter um sucesso na apresentação, aquilo vai ser brilhante, aquilo vai ter um efeito, então a gente sempre já imagina isso para a hora da confecção de figurino, porque é muito lindo, né? A gente já ter essa consciência do que vai para palco, né? Porque às vezes a costureira não tem noção disso. A costureira às vezes não tem essa percepção de que aquele tecido pode rasgar na hora de lançar a perna para cima. Aqui a Lu também, ó, do Soul Seekers, lá da Igreja Batista do Bacaxeri, também super cliente da gente, já é parceira de anos. E estão aí presentes na live, acho muito lindo isso, é bom essas parcerias acontecerem e a gente fazer essa apresentação do projeto como um todo consciente, né? Porque às vezes a costureira não tem essa consciência do que vai para palco, pode usar um tecido que rasga, pode usar um tecido que às vezes precisa de um zíper, e às vezes as crianças fazem um rolamento e esse zíper pode machucar as costas.
Então, a gente tem essa preocupação já no começo ali da conversa, do bate-papo com a professora, a gente consegue trazer uma qualidade para E a Pedro, a prova de figurino. né? Falando de cenário, figurino, todo mundo aí elogiando bastante. E você falou, até o professor, ele imagina aquele figurino, né? Só que no tecido não dá certo, às vezes você tem que fazer essas mudanças. E isso, né, prova aqui até pelos comentários que você faz com maestria, né? Como tudo que você faz, né? A gente vê que é muito bem feito, com muito amor, né? Porque a gente sente que é com amor, né? Eu quero até mandar um beijo aí para Petra, porque é outra pessoa que é apaixonada pelo que faz. Muito A Petra é A Petra é uma parceira de muitos anos, né? A gente fez espetáculos juntos, a gente uniu nossas companhias para promover projetos. Então, eu sou uma das pessoas assim de Curitiba que tem a alegria de conversar com todas as escolas sem distinção. Eu acho que uhum. isso é um mérito que eu carrego e eu preservo isso por muito tempo, porque é tanta pessoa que não fala com um, que não fala com outro, que não fala com outro, que de repente a gente vai é, tendo até dificuldade de chegar a conversar por causa de um disse-me-disse, né? E eu sempre fui de falar com todo mundo, Petra, Eliane, Ju Carleto, Ju Halt, Nicole, eu falo com todos e acho que isso não tem, não há preço que pague, entende? Não há valor, é muito valor que a gente tem para isso, sabe? Esse espetáculo que a Petra está comentando do Pearl Harbor, que a gente fez juntos, foi um momento em que teve muitas dificuldades no processo, em que um ajudou ao outro, fez com que isso se tornasse um espetáculo mágico, sabe? Na produção, na criação, nos figurinos, na cenografia. Então, a gente precisa se unir. Eu acho que o grito de voz dessa classe da dança, eu acho que eu entro como um porta-voz de todos os professores e a gente está naquele grupo da dança, a gente vê como a gente precisa se unir, né? Eu acho que não só se unir e falar que está unido, mas trabalhar junto, promover espetáculo junto, pegar figurino da gente, não trazer de outra cidade, fazer os artistas daqui mesmo promoverem isso. E a gente ter esse valor, sabe? Às vezes é dado o valor de pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, vem gente lá de Maceió para fazer figurino. Por que não falar comigo, falar com alguém que passa figurino, para que a gente promova isso e isso ser tudo da região mesmo, né? Porque a gente precisa tornar visto e lembrado o trabalho que a gente tem. Porque Petra é uma que faz questão de bater no peito e falar assim, eu fiz o figurino com o Pedro, ele faz isso, o cenário dele é isso. Quantas vezes ela me colocou a mão no rosto e falou assim, Pedro, você tira leite de pedra para fazer teus espetáculos. Você é louco, porque muita gente, muitas vezes, a gente teve aquela vontade de desistir. Muita gente pensa isso, né? A gente chega naquele momento e fala: poxa vida, será que é? Será que mais um ano a gente vai aguentar isso? Será que mais um ano a gente quer isso? E no ano seguinte a gente está fazendo de novo e está pensando em ideias, já está com projetos. E eu Uhum. sou muito para frente, né? Eu acho que a gente pensar lá na frente mesmo, a gente ter essa visão de que Curitiba está crescendo, de que Curitiba tem um campo de trabalho muito grande, os projetos, os festivais, o teu festival, incrivelmente bem trabalhado, bem executado, é uma produção que tem que ser valorizada, sabe? É cultural, isso é cultural, a gente faz espetáculos um pouco recurso, a Petra acabou de comentar ali, a Exatamente. gente faz cenários, cenografias de papel, e no final a gente cria uma arte e isso se transforma no mágico, sabe? O efeito da sombra, o efeito da luz. E aí que está a brincadeira, a gente saber trabalhar com esses recursos alternativos,
Os meus próprios alunos ajudam a confeccionar o cenário, ajudam a confeccionar figurino quando precisa. E eu acho que isso faz a magia acontecer, né? Eu acho que é plausível isso para os nossos alunos, né? E a gente ser julgado, a gente ser avaliado, a gente ser visto e ser lembrado com tanto carinho por tanta gente importante que a gente tira o chapéu, Eliane, Petra, que são pilares da dança em Curitiba, que são patrimônio, né? Tinha que ter um busto de cada uma aí na cidade, porque é incrível, né? Eu tô engatinhando, eu tô aí eu tô dando esses primeiros passos na carreira. Eu acho que é muito cedo para dizer que a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas eu creio que a gente está caminhando bem, que a gente está fazendo o bem e sem essa distinção de escola, de bairro, de eu venho de bairro, a nossa escola está no bairro e eu queria muito falar sobre isso, sabe? A gente é uma escola que tem tudo para ser apedrejada, assim, porque a gente está num bairro, a gente tem alunos carentes, muitas vezes a gente leva 3, 4 anos para ter um uniforme, mesmo a gente confeccionando, as crianças não têm dinheiro para isso, e, e é um contraste muito grande do que a gente apresenta lá fora, sabe? Da qualidade que a gente tenta mostrar, que a gente já ouviu, sabe, de alunos da gente, assim, fala assim, gente, como é brilhante a gente dançar aqui, porque a gente vai para os eventos, a gente vai para os festivais, a gente vai para tudo que é lugar e não precisa estar lá no centro para fazer isso, não precisa estar se deslocando para as coisas acontecerem, a gente tenta trazer isso para eles. São projetos, mini projetos em cada bailarino que a gente tem aqui, que poderia ficar incubado, né, por não ter a oportunidade de ir para o centro. Você vive isso, né, de estar numa região que às vezes as pessoas não têm condições de ir até o centro para conseguir essa oportunidade e fazer isso ser real no bairro. Por que no bairro a gente vai colocar funk? Por que no bairro a gente vai colocar só requebra, requebra para lá e para cá? Por que não trazer o jazz? Por que não trazer uma qualidade técnica, né? Que a gente explore. Essa semana eu queria abrir, a gente teve 3 dias de escola aberta para a galera. A gente fez um trabalho incrível, incrível, que veio gente de toda a cidade fazer aula com a gente, nos seus horários respectivos, respeitando todas as precauções que a gente teve de pandemia, com álcool em gel na sala inteira, a gente higienizou a sala inteira para a gente fazer isso acontecer. Por quê? Porque a gente queria mostrar o que é o jazz, o que é o hip hop e o que é a dança contemporânea. A gente fez um aulão, a gente conversou, fez uma roda de bate-papo, explicamos, desenhamos para pessoas que nem sabiam que existia esse estilo. Então é muito lindo, né, a gente trabalhar. O Ricardo aqui está comentando, ele estava no nosso curso, ele fez o workshop, participou. Então, a gente só tem a ficar feliz, sabe, de ver a turma participante disso, sabe? E promover, a gente tem que promover isso e fazer acontecer, sabe, sem distinção, se é muito novo. Quanto preconceito eu já tive de ser muito novinho na área, não saber o que estou falando, sabe? Eu sempre busquei, sempre captei informação para não pecar, para não falar besteira, sabe? Eu tô aí fazendo, pesquisando, e todo dia a gente capta uma coisa nova. Eu vivo isso há tantos anos, sabe? Eu nunca procurei trabalho depois que eu comecei a dançar. Então isso é uma coisa muito bonita, né? A gente vive disso, a gente trabalha com isso, é sofrido, a gente mata um leão a cada dia, né? Mas é gratificante demais a gente saber que a gente só tem a aprender a cada dia e o que a gente puder passar à frente é muito bonito, né? Para as pessoas levarem essa mensagem e fazer acontecer, né? Meu áudio tá bom? Porque eu recebi uma informação aqui que parece que não tá muito bom meu áudio. Tá tudo bem? Dá um joinha aí para mim. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tudo bem? Então, o meu tá ouvindo? Dá para ouvir direitinho? Ótimo.
Pedro, isso tudo que você falou é uma característica muito linda sua também. E eu tenho que falar da Petra, né? A live dela já foi, né, Petra? Mas, assim, são características de humildade, né? Então, isso é muito contagiante. Esse lado humilde, essa receptividade, ou não fazer divisões, né? É muito importante. Né? O que você falou agora a respeito dessa união que nunca houve, na verdade, né? Assim, na dança. Eram poucos que tinham essa união. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você falasse a respeito do incentivo da sua família, você enquanto um menino, um bailarino, um piá, né? Porque aqui a gente fala piá, né? A piazada quer fazer. Ai, gente, deixa eu mandar um beijo para a minha prima Fernanda Stachés, que é lá do Rio Grande do Sul, gente. Lá dos Campos. Viu que legal? Eu gostaria de saber sobre essa questão do incentivo mesmo, né? A importância que se tem de deixar o preconceito do lado, né? A gente precisa de piar na dança, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para isso e a gente sabe que isso está faltando de casa, esse incentivo, né? De questão de preconceito. Como é que foi para... o que você tem para falar enquanto como eu já fiz teatro desde pequeno, então a veia artística para mim foi mais fácil de caminhar, assim. E quando eu entrei para dança, eu entrei direto com o Jair, e Jair Moraes, que foi meu pai da dança. Eu fiz 3 anos de escola com ele e fiz parte da companhia. Eu dei os primeiros passos com ele. Eu não sabia o que era dança, eu não sabia o que era dançar profissionalmente. E quando eu caí nas mãos do Jair, eu fui abraçado, fui acolhido de uma maneira muito grande que eu não vi o preconceito. Eu tive a sorte de não ter o preconceito na minha vida, assim. E isso fez com que... Oi? Mas você sabe o que é, né? Na verdade, o que eu queria dizer é o que você tem para falar, né? No caso, para quem de repente está assistindo aqui a nossa live e tem algum filho, tem algum parente, tem algum primo, alguém que tem esse defeito, né? Preconceito do lado e saber que só vai trazer benefícios, né? A gente sabe que a função do bailarino é a mesma função da bailarina. A gente tem o casal nos filmes, no teatro, na música, na dança, e o menino é tão importante quanto. E eu sempre tive a consciência de colocar o bailarino na sua posição maestral, assim, porque eu sempre tive... muitas vezes eu tive que me colocar dançando o espetáculo por não ter bailarino. Tive que participar dos eventos porque não tinha bailarino, né? Sempre teve poucos. Era 30 meninas e um menino. Então, a gente sempre fez espetáculos com essa carência de meninos. E eu, como bailarino, homem, eu tive a sorte de não ter o preconceito apontado, porque eu caminhei do lado de grandes pessoas que me incentivaram, que me apoiaram. Eu tive a sorte de família incentivar. A minha mãe sempre apoiou nesse sentido, porque ela sempre foi artista, pintora, fez artes plásticas, então ela sempre viu que... Oi? O nome da sua mãe? A minha mãe é a dona Valmira. Valmira, abraço para a Valmira. Ela está em casa descansando, que hoje mesmo ela estava fazendo figurino para o pessoal da Igreja Batista, que a gente estava entregando hoje figurino de manhã. E ela sempre me incentivou. Só que assim, chegou um ponto em que quando eu falei que eu ia montar a escola, deu medo, né? Porque como assim? Vai abrir uma escola, vai largar teu trabalho para você abrir um sonho? Como assim, né? E eu meti a cara, um ano eu planejei para a gente direcionar o projeto e começar a escola. Eu já fazia parte de uma companhia de dança, que era do Jair,
Daí, quando eu saí do Jair, que eu tive que mudar o horário de trabalho, eu passei para a Eliane, que era de manhã. Da Eliane Fetzer me acolheu lá com muito carinho. Trabalhei 4 anos com ela, na companhia de contemporâneo dela. E daí eu comecei a despertar o que era dança de verdade, né? Fui ver todo aquele visual de ir para competição, de ir para os eventos, conhecer o jazz, conhecer os outros estilos. E eu sempre via os meninos. Então eu acho que assim, o preconceito está na cabeça da gente. Se a gente quer, a gente faz, independente de qualquer classe social, de qualquer bronca que você vá levar, porque é sonho. Sonho é seu e ninguém tira. E eu aprendi isso, sabe? Quando eu montei a minha escola, eu falei, eu vou montar a minha escola, vou desenvolver. Eu não tinha nenhum aluno. Eu abri assim com a cara e a coragem. Eu falei que tinha um amigo que fazia aula comigo no Jair. Eu falei assim: vamos montar uns trabalhos independentes, vamos começar a desenvolver isso. Foi surgindo, daí apareceu 2, 3, 4 alunos e isso brotou nosso estúdio, sabe? Nosso formato é um pouquinho diferente. Como a gente trabalha no bairro, a nossa escola tem inúmeros preconceitos, não só com meninos, mas com meninas também. E o preconceito já vem de berço aqui, porque é uma região que às vezes não promove esse tipo de conhecimento, de ir para o balé cedo, de desenvolver a arte cedo. Demora muito tempo para isso acontecer. E conforme foi desenvolvendo isso, eu vi que a demanda, o fluxo de bailarinos entrar e sair no meu estúdio era muito pequeno. Foi quando eu tive a ideia de fazer com que a qualidade fosse mais que a quantidade. E daí eu comecei a fidelizar os alunos com mais permanência. E hoje eu tenho alunos que têm 10, 7, 6 anos comigo e dançam comigo há todo esse tempo e não saem do estúdio. Poucos tiveram essa evasão de saída. Basta muita gente que às vezes não entende o que é essa dança que a gente promove, mas eles não têm isso de berço, já não tem essa cultura, né, que às vezes é mais central, de fazer a criança experimentar o balé cedo, experimentar as atividades artísticas cedo para desenvolvimento pessoal e já ter essa veia artística já de berço e já começar a ter um possível sucesso mais precoce, né? E aqui acaba sendo mais a longo prazo, assim. Então a gente acaba transformando essas crianças que vêm com essa ideia de querer dançar qualquer coisa, de repente vira profissional que está ganhando prêmio, indo para as competições. Então a gente transforma todos os bailarinos que vêm trabalhar comigo, eles começam do zero. Então é uma coisa alucinante assim da gente ver que o trabalho não tem, ele não tem não facilita, sabe, para a gente trabalhar. A gente tem que começar os primeiros passos, começar a desenvolver e fazer com que eles acreditem numa coisa que eles nunca tinham visto. Então, essa é a minha grande dificuldade aqui, que a gente tenta superar a cada ano, a cada processo, quando entra aluno novo e quando entra para desenvolver. Então, assim, entra meninos fazer aula, entra meninas fazer aula, mas a gente vai explicando aos pouquinhos. Acho que facilita um pouco por eu ser menino dando aula, né? Então, isso já gera um pouco de expectativa para os meninos fazerem aula. Mas é muito relativo. Então, isso que você comentou, né, nós vivemos aqui, né, por ser um município, região metropolitana. Nós temos N escolas, mas especificamente, vamos dizer, onde nós estamos, eu vejo assim que estamos num progresso legal. Mas tudo isso que você falou e tudo isso que você vive, a gente vive aqui também. A gente sente na pele tudo que você falou. Essa questão até vamos dizer assim, um destaque. Talvez essa não seja a palavra correta, né? Mas é uma aulinha, um palezinho, até como um diminutivo, né? Não ofensa, mas às vezes é um palezinho. Então, é bem diferente do que eu atravessar aqui, porque eu estou no trevo da culpa, né?
eu atravesso, é outra coisa, né? Então, essa questão que você falou é desse jeito mesmo. Então, nós vivenciamos as mesmas situações, vamos dizer assim, né? Mas o que não cabe a nós, né, é o que você falou, persistir, não desistir, porque a gente não consegue, né? Você cansa, você tem uma equipe enorme para fazer um evento, para fazer um espetáculo, você se cansa, aí quando você não vê a hora que passe o Natal, o Ano Novo, ali que você se reencontra e você já começa tudo de novo, né? Esse... Aqui tem um detalhe importante na questão da equipe, é que até a Petra comentou ali em cima, aqui não tem equipe. A gente faz com os próprios bailarinos, a gente cria-se uma equipe de auxiliares que faz com que ajude, porque a gente não tem esse financeiro para contratar pessoas para iluminação, para fazer cenografia. A gente cria tudo isso e daí parte tudo. Como eu dou todas as aulas, eu dou todas as atividades de atendimento e a criação de figurino e a criação de cenário e como tudo parte de mim, então acaba que eu não tenho uma equipe que me ajude, sabe? Acaba que daí a minha equipe hoje é a própria companhia, que daí é eles que aprendem a passar tinta na caixa de papelão, é eles que me ajudam a passar cola quente na cortina que vai ficar no cenário. É isso, a gente faz com que eles mesmos aprendam e eles podem se tornar futuros professores conscientes, né, de que às vezes as coisas não caem tão de mão beijada, assim, né? Eles acabam criando essa consciência de que ou você vai correr atrás para fazer ou ninguém vai fazer por você. Então, eu sou muito assim aqui, sabe? Eu acordo cedo, eu venho, cuido do administrativo, eu que passo o pano na sala, antes de começar a aula que eu vou dar. Então, é uma coisa tão louca, assim, que não existe equipe, sabe? É sozinho, só eu. Hoje eu tenho meu companheiro que me ajuda, hoje eu tenho minha mãe que me ajuda. Essa é a minha equipe. Então, é nós três para fazer tudo. Então é uma coisa tão gratificante por um lado, mas sofrido por outro, sabe? E isso faz com que a gente fique com algumas dúvidas no caminho. Mas quando a gente vê o artista sendo reconhecido, quando você, por exemplo, me convidou para fazer essa live, quando a Petra fala do nosso nome, quando a Luciana fala do nosso nome, tá lá no FIH2, a Luciana lembra da gente. Tá lá no Jazz Centro, a Mari Feitosa lembra da gente. Então, isso que me faz ganhar força hoje e não ter dúvida hoje de que esse é o meu trabalho e é disso que eu tenho que fazer acontecer, sabe? Hoje eu não tenho dúvidas de que esse é meu trabalho, eu não tenho dúvidas de que é isso que eu vou fazer. Já, principalmente em pandemia, né? Agora falando da pandemia, foi o ano das dúvidas, né? Da gente não saber o que fazer, não saber o que a gente vai comer, porque aqui foi muito difícil. A gente não ter alunos mesmos, porque assim, a gente não tem muito aluno, são pouquíssimos alunos. Como eu te falei daquela questão da qualidade, a gente não tem muitos alunos, então as mensalidades são muito poucas. E isso faz com que essa evasão de alunos presenciais caia a zero a lucratividade do estúdio. E daí só entra as dívidas e a problemática para a gente resolver. E isso faz com que a gente repense algumas coisas, mas foi o ano em que eu tive a consciência de que a gente consegue se reinventar, a gente consegue criar objetivos novos, e eu acho que é o objetivo que faz a gente dar o próximo passo. Quando a gente estava lá no começo da pandemia, em março, eu estava com 8 alunos na escola. 8. E esses 8 alunos foram as 8 pessoas que fizeram a gente fazer aquele espetáculo Quarentena,
que a gente lançou, pioneiros, foi a primeira vez que alguém tinha feito um espetáculo ao vivo, online, uma live. Então isso foi muito incrível. Oi? Você tem um lado muito ousado, né? Você é ousado, essa ousadia. E é dar a cara a tapas mesmo por acreditar, sabe? Eu acreditei neles e falei assim, gente, se a gente ficar achando que só tem problema, a gente vai ter problema. Se a gente não buscar um objetivo e canalizar o nosso potencial, a gente não é só uma escola de dança que vai fazer esse preparo físico. Tem toda uma psicomotricidade para a gente pensar, tem todo um trabalho psicológico para a gente desenvolver, e esse conhecimento é incrivelmente rico. Então, dizer que a criança vai para a escola de dança só para emagrecer, isso já caiu por terra, sabe? É trabalho em equipe, é você mostrar uma pluralidade que vem partindo do teu cérebro para desenvolver teu corpo. Então, é muita coisa que a gente tem como responsabilidade da gente mostrar que a gente é capaz disso, tornar uma pessoa totalmente competente para qualquer função, sabe? Eu vi uma reportagem uma vez que falou que as grandes empresas procuram bailarinos para contratação, porque os bailarinos são atingidores de metas, eles buscam um objetivo a cada dia, eles têm esses desafios diários para poder conquistar, e isso é mérito para a pessoa que vai ser contratada. Então, isso é muito legal, né? Muito nobre. Muito nobre uma matéria assim, né? A disciplina, né? Total. Nossa, Essa disciplina de atingir metas é algo que a gente tem de muito incrível, sabe? E faz com que a gente mostre o nosso diferencial, sabe? A saber que a gente está no mercado de trabalho, criando profissionais, criando valores para essas pessoas que vão dar os primeiros passos para a vida, não só como artístico, mas para a vida. Eu aprendi muito com a dança. Eu sei hoje que o meu caráter profissional se desenvolveu através da dança, e isso faz com que eu seja um ser humano totalmente diferenciado, sabe? A isso, questão de princípios. isso é importante, né? Você comentar. Continue Sim. por. E hoje eu me vejo como vegetariano, porque assim, eu sou vegetariano, tá? Eu tô o Pode mundo pra você ver. aproveitar para convidar o Pedro, né? Vamos aí É, fazer para convidar o Pedro para o nosso churrasco, que vai ter uma economia já. né? Eu já vou para comer toda a batatinha frita. Bem. E isso me fez ter um apego muito grande aos animais, e isso me fez a pensar e repensar a saúde de N maneiras, sabe? Então, hoje eu falar de saúde para mim é muito gratificante, sabendo que eu promovo isso comigo também, e esse carinho em geral, assim, pela humanidade, pelo ser humano e pelos bichinhos e pela terra, isso faz com que o artista tenha essa sensibilidade, né? Se todo ser humano tivesse pelo menos uns 10% dessa veia artística, eu acredito que o mundo seria totalmente diferente, assim, não teria esses preconceitos, não teria essa diferença de classe social, essa diferença de histórico, psicossocial que as crianças já vêm desenvolvendo desde do início de suas carreiras, elas já podiam estar engatilhando caminhos incríveis muito cedo. E daí que vem essa dificuldade. Fala que o Brasil não tem nada, não tem artista, não tem isso, não tem aquilo, mas tem que entender todo um histórico que tem das educações, das escolas, que por onde as crianças passam, né, para ver se é nas escolas que a gente tem que colocar mais arte, mais cultura, mais entretenimento artístico, mostrar balé para as crianças, não ficar mostrando baile funk, na hora de festa é só funk, 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 sabe? É uma coisa que, não dizendo
nada contra, porque assim, eu trabalho com hip hop, eu dou aula de hip hop, então eu trabalho com funk. Só que isso tem que ser, digamos que, parte do processo, parte do artístico, e não que isso seja uma essência e que ignore as outras, sabe? Eu acho que é partindo disso. Eu abracei o hip hop, eu vim de uma região, de uma cultura que eu não era, nunca fui do hip hop. E hoje eu vejo o quanto ele me complementa, me traz técnica para poder elaborar os meus trabalhos, para a gente ter essa criatividade artística. Então é riquíssimo o trabalho que tem nessa cultura que vem das danças urbanas, né? Que vem da dança de rua, que vem dessa periferia que é muitas vezes rejeitada, que é muitas vezes desclassificada por muitos méritos e não sei o que lá, e não sei o que lá. Então, essa formação de caráter, como foi colocado ali, a Pri colocou, essa formação de caráter tem que vir cedo. E aí está a nossa função das escolas de dança. A gente ter essa liberdade de mostrar aquela horinha daquele aluno que chega, toda essa cultura de para onde ela vai, o que ela tem como objetivo, para que ela está fazendo essa aula de dança, né? Que eu acho que é muito mais do que só uma aula, é uma experiência que ela tem que viver. A gente coloca luz, a gente coloca sons, a gente faz efeitos nas nossas aulas para que isso seja lúdico e seja único. Então, eu acredito muito nesse potencial que a dança tem, o artístico tem, porque eu vim do teatro também. Então, o teatro me fez trazer uma linguagem diferente para a minha dança, para a nossa dança do nosso grupo, e fez com que a gente criasse a nossa identidade muito cedo. A gente sempre faz um espetáculo, monta uma coreografia, a gente sempre quer contar alguma coisa ali, a gente quer mostrar alguma coisa, e faz a gente sempre pensar um pouquinho, não é só uma coreografia, não é só jogar a movimentação com a música, tem todo um porquê de cada momento. Então, isso gera uma pluralidade para o nosso grupo e é incrível. A gente faz hip hop aqui porque eu sei que o pessoal gosta, mas não é só isso. Eu sei o quanto eles gostam de fazer aula de balé, aula de jazz, aula de preparo físico. Eles sabem da importância porque eu coloco isso em aula, eu coloco isso em pauta e faço eles pesquisarem. Então, imagina bailarinos de periferia sabendo a cultura de onde vem o jazz, a cultura de onde vem o contemporâneo, por onde passou a dança moderna. Então, tudo isso a gente faz eles pesquisarem. Olha que incrível, né? A gente colocar isso em aula para uma galera que poderia simplesmente vir dançar um jazzinho ali para casa e voltar a escutar funk. Não ter essa importância, né, que a gente pode dar para eles nesse sentido. Olha só, estamos tendo uma aula, né, aqui na nossa live. Muito importante o que você falou, né? Acredito que isso vai haver mudanças, né? Aqui no nosso mundo, no mundo aí do pessoal que está ouvindo. O que você falou, muita coisa a gente vai colocar em prática, não só nós. Olá, gente, olá, Pri. Quero mostrar minha filha. Olá, Priscila. Olha, filhinha. Olha, filhinha. Como é que é o nome? O tamanho? É Tina. Tina Turner? É de Quintina. Ótimo! Falei, ai, que graça! É minha filhote. Ela é um bebezinho grande, muito grande. Muito bem mesmo. Ai, Pedro, então, a gente estava falando, Pedro, vamos entrar num assunto agora, sobre aquela questão vamos dizer assim, a falta de união, né? As escolas, e o que aconteceu após pandemia, né? A gente, para tudo tem um lado bom, né? A gente sempre vai tirar algo positivo,
de situações, mesmo situações negativas, né? Então, eu acredito que teve o lado de se reinventar, teve o lado de os pais sentirem como que funciona uma aula, né? Eles puderam presenciar, assistir, ver, participar das aulas online. Então, teve esse relato positivo, teve a criação do grupo por lá, né? No grupo lá, que os pais, foi lá, foi uma iniciativa boa, né? Para que isso, para que a gente se unisse, porque nós temos hoje, agora, a gente sempre sabia disso. Só que nesse momento, digamos assim, que pegou pesado, porque a gente se viu só. A gente se viu sozinho. Tem eu, tem você, tem a Pedro, tem eles todos. Mas a gente se viu sozinho. E o que aconteceu? A gente se viu, teve que se unir. Que era uma coisa que já vivia. Né? Então, nós nos unimos em prol de algo. E, por conta disso, que nós vimos o quanto que a gente tem esquecido também, né? A gente, até a questão da lei, né, da Aldir Blanc, de todo esse processo, a gente viu que até nas lives que tinha, né, que é muito, a gente fala muito no nosso grupo também, sobre a representatividade da dança, né? Então, quando você se reúne, tem um pessoal, né, do teatro, né, enfim, de várias vertentes, porém, da dança é mínimo. Então, isso ficou muito nítido, ficou muito claro para todos, né? E isso está servindo para que a gente se una, né? Se unir a força mesmo para a gente aparecer, né? E chegar e mostrar para que a gente está aqui, né? O quanto que a gente faz, o quanto que a gente leva de benefício, né? Como o Adi falou, a formação de plateia que a gente não citou aqui, mas são coisas importantes que hoje a gente está vendo. Né? Como que você vê todo... Assim, eu sou como eu te falei bem no começo, que eu sou uma pessoa que sempre foi muito abraçado por todos. Eu fui na Eliane, eu sou abraçado lá. Eu fui na Petra, eu sou abraçado lá. Eu sempre tive, eu particularmente, eu sempre tive esse contato com todos. Só que a gente sabe que é a situação que está todo mundo passando, independente de classe social, independente de qualquer situação, todos estão passando a mesma situação. E daí eu acho que assim, a gente tem que respeitar a situação de cada um. Se a pessoa escolhe ou acha interessante ou acha necessário não abrir a escola, a gente tem que respeitar essa situação. Se a pessoa acha necessário abrir a escola, ela sabendo que está tomando todos os cuidados, que ela está tomando todas as precauções, eu acredito que se é necessário, eu conto e deixo isso muito claro, se isso é necessário, ela abra a escola. Eu tive que abrir a escola porque, assim, eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, aonde a gente vai enfiar a nossa escola se a gente fechar? É muita coisa, a gente está num barracão aqui que tem uma parafernália de cenário, uma parafernália de tecido, ateliê de costura, tem um mundo que a gente não tem aonde colocar. E isso fez com que a gente permanecesse firme, dando esse primeiro ponto de partida em continuar as atividades com precaução. A gente começou com aquelas histórias de vir uma pessoa por vez, ou 2 pessoas por vez, com espaço, com distanciamento, usando máscara, fazendo álcool em gel, todo o ritual da entrada, na saída, tapetinho higienizado, sala higienizada. A gente fez todo o processo para que isso acontecesse. E daí, conforme as pessoas foram chegando, a gente foi direcionando esse objetivo, porque a gente chegou na sala de aula, a gente pensou assim, o que a gente está fazendo aqui? Não tem festival, não tem evento, não tem espetáculo.
não tem nada para a gente fazer. Por que que a gente está aqui? A gente foi começando a criar objetivos, criar uma importância da gente entender o que a gente estava fazendo nesse período, que a preocupação maior era a saúde, e a gente entendeu que a nossa saúde, como bailarino, é estar em atividade, sabe? Fazer com que a gente fortaleça nossos pulmões, fazendo exercícios aeróbicos, fazendo exercícios de fortalecimento, isso muito direcionado, com bastante cautela, bastante preocupação física, fez com que isso gerasse um objetivo. E hoje os nossos alunos voltaram às atividades completamente conscientes, sabe? Nos primeiros dias a gente estava com aquele medo assim, de chegar perto da pessoa, porque a mídia coloca isso na nossa cabeça e a gente fica assustado demais, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas conforme foi passando o tempo, a gente foi começando a ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que a nossa rotina poderia continuar, e a gente ainda sendo apontados de que a aglomeração era igual aos bares e os restaurantes. Lembra desse período? Da academia, a gente estava tipo igualado a eles, então isso não tinha sentido nenhum. Se a gente estava promovendo a saúde, quem somos para ser comparado aos bares que gera aglomeração e a desnecessária permanência no local, entende? De repente a gente começou a canalizar um pouco essas informações, a gente foi entendendo a cada semana o que a gente podia fazer, foi quando gerou aquele espetáculo do Quarentena, que a gente estava com aqueles bailarinos e a gente foi criando objetivos para cada um e cada um foi criando a sua historinha, a gente pegou o que eles estavam sentindo daquele momento, o que eles estavam passando com a família, o que eles estavam passando com o seu próprio psicológico e de repente surgiu o nosso espetáculo Quarentena, abordando a mesma temática do que a gente estava passando. Então foi um momento muito mágico assim, para a gente trazer uma arte. A gente marcou o nosso ano com um momento artístico, um momento mágico e único para as nossas vidas. Então, foi aí que a gente começou a entender essa importância da gente voltar às atividades. Então, eu acabei abrindo a escola, eu fui criticado, fui apontado por alguns, que eu acho que é importante frisar novamente que aí vem essa consciência de você saber respeitar o porquê de cada um. É questão de aluguel, é questão família, é questão saúde. A gente nunca vai saber se a gente não conhece o pessoal, né? O íntimo da pessoa. Então, a gente vê a importância de manter a escola aberta no momento em que não se é para abrir. Em aspas, né? A gente deixou ela fechada, mas a gente foi fazendo esse trabalho personalizado com cada bailarino, fez com que a gente continuasse as nossas atividades aos pouquinhos, assim. Então, isso fez a escola permanecer. Foi por um instante que a gente não fechou as portas, foi por um instante que a gente não... ainda tá, né? Porque não passou. A gente ainda tá no mesmo período, assim, de preocupação, porque, assim, a gente abriu a escola, a gente voltou às atividades, mas não voltaram todo mundo. Está começando a voltar aos poucos. Eu acho que, digamos, a gente está com 20% dos alunos que estavam antes da pandemia. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para passar. E o que eu aprendi é que a gente tem que ter paciência, respirar fundo e a gente criar objetivos. Se a gente não tem objetivo, a gente pira. A gente pira e tudo vira problema. O pagar as contas vira problema, em casa é um problema, ninguém trabalha, todo mundo é mandado embora, todo mundo perde o trabalho, a gente fica sem objetivo, a gente fica com a cabeça quente. E daí, se a gente não tem esse objetivo particular de cada um, a gente não consegue transformar essas dificuldades em possíveis objetivos de trabalho. Então, foi isso que eu aprendi com essa pandemia, sabe? A gente tem muito a passar ainda. A gente conseguiu negociar algumas atividades de contas aqui, mas nada ficou descartado, sabe? É uma coisa que está ali para a gente futuramente pagar, atualizar
E a gente tem que continuar trabalhando. Mas eu acho